Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um panorama de mercado aí. Vamos falar um pouquinho, ontem bastante coisa acontecendo, né? E falar um pouquinho da agenda para hoje também e qual a expectativa nossa para o mercado de hoje, tá? Nesse momento a gente tem Nasdaq subindo 0,15 e S&P subindo 0,17. Eu já falo um pouquinho aí o que está levando a esse cenário, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Breno Brasil, eu sou aqui o responsável de macroeconomia do Café com Day Trade e aqui estão as redes sociais nossas aí, tá? Bom, aqui fica a imagem, a imagem de ontem, tá? Essa imagem aí do Powell ensaboado. Foi a coletiva de imprensa, na minha opinião, que ele menos estava disposto a responder perguntas. Ele evitou pelo menos umas 6 perguntas que eu tenho aí registrado, tá? Então aqui agora na ferramenta CME, a coisa muda, né? 28 de janeiro deixou de existir. A gente está começando aqui o ciclo com 86,5% de probabilidade de manutenção da taxa de juros lá em março. Lembrando que em março, o dot plot, que é o gráfico, ó, esse gráfico aqui, ó, o chart dot plot, ele vai ser, mais uma vez, divulgado. Então, o que é isso aqui? Né? Isso aqui é a expectativa de cada um dos membros, né, votantes aqui, acerca do que de como finalizou, né, as taxas de juros de 2025, o que eles esperam para 2026, 2027, 2028. Então, a cada momento que vai tendo reunião, a gente vai olhando o deslocamento desses pontos. Eles estão mais para cima, mais para baixo. Mais para baixo significa que os membros estão votando para que, entendendo que as taxas de juros podem ser menores. Se eles estão mais para cima, eles entendem que as taxas de juros podem ser maiores. E isso acaba sendo um recado para o mercado. Tá bom? Então vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre o que, que eu achei da coletiva de imprensa do Powell ontem, tá? Mas antes, deixa eu trazer aqui como que estão os mercados aqui. Oi, agora sim. Os mercados aqui, é, tecnologia um pouco mistos, né? Ontem, lembrando, a gente teve os resultados aqui de Microsoft, de Meta e de Tesla, tá? Se você olhar, a Meta está positiva, Tesla também, Microsoft está negativa, bem negativa, e está carregando aqui algumas outras aqui junto. Então está bem misto, então isso já indica ali uma tendência não uniforme ali, né? Apesar de estar positivo 0,16% Nasdaq, né, no futuro nesse momento. É, então, Meta, ela falou sobre as perspectivas, né, e os investimentos que está fazendo acerca disso, para os anúncios, né, para a publicidade que ela revela ali, que ela trabalha ali no Instagram e tudo mais, Meta, Facebook e tudo mais, essa perspectiva muito positiva, tá? Então, o guidance de maior investimento, né, de maior necessidade de ampliação para atender e tudo mais, então o mercado gostou, os resultados vieram bons também, 8,8 de 8,2 de alta. Microsoft, por outro lado, que fez investimentos pesados aí nessa questão de data centers, né, e estrutura de IA, o resultado veio bom da Azure, tá? Mas só que a perspectiva dos serviços em nuvens ali, o mercado esperava mais, tá? Então acaba tá devolvendo aí cerca de 7%. E Tesla também teve um resultado bom, um guidance interessante, e o anúncio aí de alguns acordos aí para investimentos com a xAI, que é a empresa de inteligência artificial do Musk. Tá? Então ali o mercado gostou dessa junção ali dessa questão de tecnologia. Isso significa que os carros da Tesla vão ter, ou estão já tendo, no caso, né, é, inovações de inteligência artificial e provavelmente alguns lançamentos. Então a Tesla também acabou entregando ali um resultado e a entrega de carros que o mercado às vezes duvida um pouco, especialmente quando se fala de exportação para a China, que o mercado dá uma travada por lá, por questões aí é, políticas entre os dois países e tudo mais, mas que passou bem dessa vez, tá? Nvidia, Microsoft e Amazon estão com um acordo com a OpenAI para investimentos, tá? Então, essas três aí também tem coisas a divulgar acerca disso nos próximos capítulos, né? Por enquanto a Nvidia está 0,2, tá? Obviamente isso aqui não é uma coisa de ontem especificamente, de resultado, nada, mas a gente sabe que está acontecendo, tá bom? Então, no ambiente corporativo, a gente tem esse pano de fundo aí um pouco misto, né, mas um pouco mais positivo se você olhar Meta e Tesla. Hoje tem resultado da Apple, tá? Após o fechamento do mercado, acho que é um drive importante para o pós-mercado. Você vê que o segundo pelotão também está aqui está caindo um, aqui está caindo um, aqui está subindo. A ASML vem junto,
divulgou o resultado recente, ainda segue aí a, ontem caiu, né? Então acabou que agora o pessoal está encontrando com esses resultados aí é, um suporte de compra aqui importante. Se você olhar, bancos estão mais positivos e S&P está ligeiramente mais positivo, sim, mas também está ali no 0,15. Então, quem está subindo não está subindo muita coisa, quem está caindo 3%, está caindo 1%, está caindo 1% aqui a Coinbase. Tá? Então, no plano de fundo corporativo, esse é o cenário. A gente tem as commodities metálicas disparando novamente, né? Ontem o Bitcoin até estava 88, hoje está 87.700. O dólar virou positivo agora, tá? Depois de ter caído ontem após a fala do Powell, que foi uma fala mais dovish. Eu vou falar sobre a fala do Powell já já, né? O VIX está subindo 2,3%, mas se você olhar, ó, ouro subindo 2%, aí a gente tem prata subindo bastante, cobre subindo 8%. Tem um movimento muito especulativo na China acerca de compra de cobre, tá? Fundos chineses comprando cobre. A gente, isso certamente rebate na prata também, nas commodities metálicas em geral. Esse dólar mais fraco impulsiona e a gente ainda tem o Trump, vamos dizer assim, colocando aí navios ali próximo ao Irã e dizendo que o tempo do Irã está acabando e se ele quiser avançar com essas questões de acordo para poder sair das sanções, ele tem que correr porque o tempo está acabando. Tá? O Irã diz que aceita negociar, mas que não vai aceitar todas as imposições, porque o Trump ele exige inclusive a troca do regime de liderança lá no Irã. Né? Então, aí tem um pouquinho de problema, né, que é uma exigência muito forte e tudo mais. Então, e aí? Vai fazer o quê? Vai invadir? Os caras têm arma nuclear. É. Então o petróleo também sobe com isso, né? Sobe com toda essa questão, com o dólar mais fraco, com esses enroscos aí relativos ao Irã, essa volta, né, dessa questão que estava um pouquinho, vamos dizer assim, mais fraca, adormecida ali. A gente tem agora o petróleo subindo 2,69. Para quem não lembra aí do petróleo, é US$ 64, já bateu 57, 56, né? Agora está 64,89, ou seja, quase 65 o WTI. Tá? E o ouro está subindo aí mais 3,85%, impressionante. Já bate aí US$ 5.546 a onça Troy. E a gente tem realmente um cenário aí para o ouro. Vi algumas matérias na Bloomberg hoje de alguns analistas de várias casas de investimentos lá em Wall Street falando que estão diminuindo suas posições em ouro e que, obviamente, ainda tem ouro na carteira, é, mas que considera que tem um esticamento ali do preço, que acredita que até o final do ano, acreditam que até o final do ano o ouro pode voltar ali para casa dos US$ 5.000 ou até mesmo abaixo disso, tá? Então, cuidado com a posição em ouro, que já começam a surgir alguns sinais, né? Alguns recados de que o mercado está entendendo que há um movimento especulativo, né? Que está vindo da China, que tem um sobrepreço. Essas previsões acerca de ouro no passado recente acabaram falhando bastante. O ouro estava há 3 meses atrás US$ 4.300. Tá? Então a gente imaginava que ia chegar a 5 mil, mais 25% de valorização em tão pouco tempo. Então é uma questão que tem que estar atento, acompanhando, mas existe aí uma onda favorável às commodities metálicas em função do dólar fraco, da questão geopolítica, em função de movimento de compra de alguns bancos centrais, movimento especulativo na China, que a gente tem que acompanhar. Tá bom? Então, com relação o, a coletiva de imprensa, óbvio, era claro e evidente que não haveria 97% de precificação de que a taxa de juros dos Estados Unidos seria mantida na faixa atual. Isso não surpreendeu. O mercado ontem ele acabou que ele é, não se movimentou tanto durante a divulgação e após a coletiva de imprensa. O Powell ele refutou das 7 primeiras perguntas, ele refutou umas 5. Tá? Então ele foi perguntado sobre a Lisa Cook, não respondeu. Ele foi perguntado se ele se mantinha no board de governadores após sair da presidente do Fed, também não respondeu. Disse que isso é uma questão que não cabe à reunião de política monetária, do, é, a coletiva de imprensa de política monetária. Ele foi perguntado sobre o que levou ao vídeo de 11 de janeiro, lá onde ele falou sobre a acusação criminal especulativa de Donald Trump, também não falou mais. Ele falou que já se pronunciou e ali também não era o momento. Foi perguntar sobre o dólar caindo, o que é que ele acha, o que é que o Fed tem a contribuir com relação a isso. Ele falou que o dólar é uma questão do Tesouro e não do Fed. Então, ele fugiu ali de uma série de perguntas, mas falou que
o mercado de trabalho preocupa menos, a taxa de desemprego recente, ela voltou um pouquinho dos 4,6, 4,7 ali para 4,5, então que o mercado de trabalho ele deu uma estabilizada, né, que preocupou no passado, que levou os cortes de juros em sequência do ano passado, mas que agora o Fed está numa posição mais confortável, que vai guardar dados, que o shutdown atrapalhou, né, mas que agora as coisas retornando é, ao passo comum, né, de divulgação dos dados, vai acompanhar as questões, mas que o mercado de trabalho parece estar mais equilibrado. Hoje tem, inclusive, na agenda pedidos iniciais e contínuos de seguro-desemprego, tá? A gente fala já já. Então, falou sobre essa questão do desemprego, falou que a inflação, ela de fato estabilizou um pouquinho, que isso é efeito das taxas, mas que as taxas foram incorporadas de uma maneira que não levou a um repique de inflação que estava precificado em algum momento ali, e que isso é muito positivo, mas que as taxas já estão nos dados de inflação, então que agora é observar a maneira como a economia se comporta para buscar a meta de 2%, né, que ainda é um alvo. Eu já falei aqui sobre isso, inclusive, que eu acredito que essa estabilização, embora seja um bom sinal, porque não teve o repique que muitos esperavam, mas e aí? Para baixar a inflação agora, como que faz, né? Então, que o Fed pode começar a ter que pensar em alta de juros ao longo do ano, aí no final do ano, ou talvez ano que vem, não sei. Isso é uma coisa para acompanhar. Tá? Então, falou que está numa posição confortável, ou seja, ele não trouxe nenhuma grande novidade, ele não trouxe nenhum guidance, né? Ele não deu pistas, ele não respondeu poucas coisas e falou que depende de dados e que agora vai ter os dados, porque né, o shutdown acabou e só. Tá? Então você vê que o mercado fez pouco movimento, o dólar, depois que ele falou, deu uma queda, né? O dólar tinha subido depois que o Scott Bessent falou que quer sim um dólar forte nos Estados Unidos, né? Na hora que ele falou, ele vinha subindo, aí na coletiva de imprensa do Powell ele voltou um pouquinho. Tá? Então, na agenda hoje, deixa eu ver aqui, onde que está a agenda aqui? Perdão, pessoal. Então vamos lá. A gente tem aqui dados no Canadá, depois temos balança comercial, né? Um dado de acompanhamento, né? Pedidos de seguro-desemprego, aí tem sempre a média que vale a pena olhar também aqui. Ordens de fábricas, né? Pedidos de ordens de fábricas. Então, inventários do atacado, não faz preço, aqui não movimenta. Tá? Aí tem uns leilões curtos aqui de meses aqui, que também não fazem preço. Aí tem o GPD Now, aí 14 horas, tá? Já tá? O GPD Now é um dado de acompanhamento importante, né? Líderes empresariais acompanham. É um dado do Fed de Atlanta, local, mas ele é um dado com uma abrangência nacional, tá? Então, sempre os economistas dão uma olhada, os líderes empresariais também. Você vai fazer preço lá no nosso gráfico lá? Provavelmente não, mas é uma coisa que é bom entender. Tá? E aí a gente tem dados na Ásia à noite. Tá? Então, uma agenda bem tranquila, praticamente dá para dizer que a gente só tem aí os dados de seguro-desemprego. Lembrando que o Trump também falou do Irã ontem e sinalizou que está avançando num acordo com os democratas para evitar que haja um novo shutdown, ou seja, para que o orçamento seja aprovado e evitar um novo shutdown. Seria muito ruim agora nessa fase final do Powell obviamente, não se espera nenhum corte de juros até a saída dele, mas eventualmente vai que com dados aí alguma coisa acontece. Então, com o shutdown seria impossível isso acontecer. Então, o Trump está se movimentando no sentido de evitar realmente e fazer com que esse orçamento ele saia do papel. Os democratas parecem ter entendido aí a questão e a prioridade. Tá bom? Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Dá aquele like pra gente lá, encaminha o vídeo naquele grupo de WhatsApp aí dos traders parceiros de vocês aí. A gente agradece a força pro canal e ficamos abertos aí a qualquer sugestão. Lembrando que a gente deixa sempre alguns vídeos para você ir dando uma olhada no que a gente já produziu. A gente tem bastante coisa. Inclusive, eu já falei, vão estar saindo aí com uma playlist de day trade para iniciantes em breve, tá? Tá ficando pronta. Eu vou postar e depois vou anunciar aí nas redes sociais, aí nos grupos de WhatsApp, tá bom?
beleza? Então é isso. Até amanhã e bons trades.